Agora, olha aqui, ó. O limite que dá diferenciabilidade é esse limite aqui, ó. Limite com x tendendo a p de quem? De f vezes g aplicado em x menos f vezes g aplicado em p sobre quem? Sobre x menos p. É esse limite que eu tenho que olhar para decidir a diferenciabilidade. Se esse limite for um número real, o produto é diferenciável em P e esse número real é a derivada do produto em P, certo? Mas isso aqui é igual a... de quem? Só que eu quero usar essa hipótese, aí não apareceu. Onde está aparecendo esses dois limites para eu usar? Não está aparecendo, mas eu forço a barra para aparecer. Olha a sacada dos caras, ó. É só você fazer assim, ó. É o limite. Você pega e escreve assim, ó. F de x vezes g de x menos f de p vezes g de x. Estão entendendo? Acompanhe. Menos f de p vezes g de x mais f de p vezes g de x, que como eu subtraio eu tenho que somar para não alterar, e menos f de p vezes g de p. Para que eu fiz isso? Para poder usar as minhas hipóteses, para dar certo, para eu chegar no meu resultado. Concorda que é a mesma coisa? Porque isso aqui vai embora. Mas quando eu introduzir essas duas parcelas, eu consigo agora escrever isso aqui como sendo o seguinte limite. Limite com x tendendo a p. Nessas duas primeiras, eu coloco g de x em evidência. E o que é que fica? F de x menos f de p sobre x menos p vezes g de x. Não é isso? Mais... E nessas duas eu coloco o quê? F de p em evidência. Então o que é que fica? G de x menos G de p sobre x menos p. Morreu. Limite da soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites, quando os limites envolvidos são números reais. E todos são números reais, ó. Por isso que eu dissequei isso aí para você. Então vamos lá. Isso aqui é igual. Quem é o limite disso aqui? Quem é o limite disso aqui? Com x tendendo a p? É o F'. F de p. Quem é o limite de g de x com x tendendo a p? G de p. Limite do produto é o produto dos limites. Agora vamos para essa parcela. Limite da constante vezes uma função. É a constante. Lembre-se, no limite com x tendendo a p, tudo que depende somente de p é constante. Tá? Então isso aqui fica f de p vezes g' de p. E limite da soma é a soma dos limites. Acabou. Que é um número real. Acabou. Logo, qual é a conclusão? Mas só dá certo que a gente definiu que dá para fazer isso. Logo, qual é a conclusão? Qual é? F vezes G é diferenciável em P e mais do que isso, e quem é a derivada da F vezes G em P? Derivada da F vezes G em P é esse limite aqui, ó. Cadê? Esse limite aqui. Mas quanto é que dá ele? Dá esse número. Acabou. Demonstração é isso. Tá? E aí vamos à aplicação. Mas as aplicações são os dois corolários, né? Se duas funções são diferenciáveis no conjunto X, o produto é diferenciável nesse conjunto X, tá? Que é isso que você vai usar. É isso que você vai usar. São esses coroláriozinhos que você vai usar. É isso que você vai usar. Por isso eu uso, evidencio, tá? Se
F e G são as duas diferenciáveis num conjunto X não vazio contido em R, isso interessa? Então, F vezes G é o que? É diferenciável em X com a derivada de F vezes G em X, sendo que, hein, pessoal? A derivada da F em X vezes G de X, mais F de X vezes a derivada da G em X, qualquer que seja o X pertencente ao X. E o mais interessante de todos é esse corolário aqui. Se F e G são diferenciáveis, o que significa dizer que as duas são diferenciáveis? É que cada um é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Então as duas são diferenciáveis na intersecção dos domínios. E sendo as duas diferenciáveis na intersecção dos domínios, o produto é diferenciável na intersecção dos domínios. Mas a intersecção dos domínios é o domínio do produto. Então, morreu. Então, se F e G são diferenciáveis, então, qual é a conclusão? F vezes G é diferenciável com a seguinte fórmula valendo. Qual é a fórmula? Qual é a fórmula? A derivada de F vezes G aplicada em X é F' de X vezes G de X mais F de X vezes G' de X, qualquer que seja X pertencente ao domínio do produto. Então daí sai o seguinte, agora vamos aplicar. Daí, você pega a função F de X igual a, por exemplo, x3 mais 3x2 menos 2x mais 1 multiplicado por x4 menos 6x3, que é um produto. Nesse caso aqui, se eu não tenho esta fórmula, como é que eu faço para derivar? Eu multiplico. Quando eu multiplico, eu tenho um polinômio. Aí dá para derivar. Mas só que eu tenho essa fórmula, então eu não vou multiplicar. E há casos em que eu não posso multiplicar. Ou seja, esse corolário, esta proporção diz o seguinte: derivar o produto, derivar a multiplicação é a mesma coisa que, tá certo? Ou seja, derivar e multiplicar é o mesmo que multiplicar e derivar. Só que há casos em que eu não consigo multiplicar. Vocês verão isso quando estivermos estudando as funções trigonométricas. Então, para derivar, você só tem um jeito. Qual é? No futuro, em outros exemplos, é aplicar esta fórmula, a regra do produto. Então, vamos aplicar a regra do produto agora, sabendo que multiplicando e derivando dá o mesmo resultado, que é o que dá a proposição. Então, conclusão aqui. Vamos derivar usando a regra do produto. Então, quem é a derivada da f em x? Quem é? Derivada da primeira vezes a segunda. Vamos eleger a primeira, essa aqui primeira que aparece. Então, fica o quê? 3x ao quadrado. Mais o quê? 6x. Mais 6x. Menos 2. Derivada da primeira vezes quem? A segunda. Agora, mais o que, hein? A primeira, repete a primeira, que é quanto? x3 mais 3x2 menos 2x mais 1, vezes o que? A derivada da segunda, que é quanto? 4x3 menos 18x2. Ok? Então tá aí.
Certo? Aí você diz, agora multiplica? Não, pare aqui. E outra coisa, viu? Vou logo dando a dica. Na prova, quando aplicar as regras de derivação, aplica a regra, deriva e para. Tá? Porque eu quero saber se você está sabendo aplicar as fórmulas. Se você continuar, eu vou atrás dos erros. Tá certo? Errou um sinal e derivada não tem derivada meia certa não, viu? Derivada ou tá 100% certa ou tá 100% errada. Exceto as que eu faço aqui na lousa, que eu não estou fazendo prova. Tá certo? Então, tá bom? G de X. O recado tá dado. E tá gravado, né? Tá gravado. Tá certo? 4x5 menos 6x2 vezes raiz cúbica de x mais 3 raiz quinta de x. Por exemplo, ó. É até mais complicado multiplicar, não é? Sim. Tá? Então, porque você vai pegar, vai ficar, né? Aí, então, melhor usar a regra do produto. G' de x, quem é? 20x a quarta menos 12x. Derivada da primeira vezes a segunda, que é quanto? Raiz cúbica de x mais 3 raiz quinta de x mais, aí ó, repete a primeira, 4x5 menos 6x2 vezes a derivada da segunda. Então fica aqui 1 sobre 3. 3 o quê, rapaz? 3 o quê, macho? 1 sobre 3 raiz cúbica de x2 mais 3 sobre 5 raiz quinta a 4. Pronto, para aí. Se continuar eu vou atrás. É que eu quero saber se você sabe aplicar a forma. Tá? Agora, proposição. Tá? Regra do produto. Tá aí. Agora, proposição. Quanto tempo aí, garoto? Ah, dá tempo. Vamos lá. Sejam f uma função. Tá certo as contas, se tiver errado, você escolhe. Sejam f uma função. E não esqueça, né? O que esse corolário diz aqui é que o produto de funções diferenciáveis é uma função diferencial. Mas a derivada do produto não é o produto das derivadas, tá? Sejam f uma função e p um número real. Aí, ó. Se f é diferenciável em P e f de P é diferente de zero, isso é fundamental, então a função 1 sobre f também é diferenciável em P com a seguinte forma: a derivada de 1 sobre f em P é menos a derivada da f em P dividido pelo quadrado de f de P. Tá? Só. De onde vem isso? Por quê? São coisas que... Olha, tem algumas coisas que eu não vou demonstrar aqui, mas isso aqui eu tenho que demonstrar. De onde é que vem isso aí? Por quê, né? Por quê? Tá? Então, prova. Prova. Só as formas de derivação. Tá? Prova.
das hipóteses, você tem o seguinte: f é diferenciável em P, então P pertence ao domínio de f. Tem uma hipótese que diz que f de P é diferente de zero. E como a f, né, a f é diferenciável em P, P pertence ao domínio de f, mas não é só isso. O que é que você tem mais? Limite com x tendendo a P de quem? De quem? Qual é o limite que é real? Qual é? Qual é o limite que é real? Limite de quê? A f é diferenciável em P, então qual é o limite que é real? Muito bem, f de x menos f de P sobre x menos P. Esse limite é real e ele é quem? Ele é a derivada da função f em P. Assim, primeira coisa, o fato de P estar no domínio de f e f de P ser diferente de zero, me diz o quê? Me diz que P está no domínio da 1 sobre f. Que o domínio da 1 sobre f é o conjunto formado por cada x no domínio de f, no qual f de x é diferente de zero. E, agora beleza, porque agora eu posso especular esse limite. Limite com x tendendo a P de quem? Da função. Ah, tem outra coisa. Você tem é real com... E tem outra coisa aqui que eu vou fazer o seguinte. Aqui é uma vírgula. E tem uma consequência dessas hipóteses. O fato da f ser diferenciável em P diz que a f em P é contínua. Agora sim. Assim. Agora vamos para o meu limite que interessa. Quem é o limite? Com x tendendo a P de 1 sobre f aplicado em x, menos o que? 1 sobre f aplicado em P, dividido por x. Esse limite vai te dizer se a função é 1 sobre f é ou não diferenciável em P. E se ele for real, ele é a derivada de 1 sobre f em P. Mas isso aqui é o limite com x tendendo a P de quê? Quem é 1 sobre f aplicado em x? Por definição é 1 sobre f de x. E quem é 1 sobre f aplicado em P, também por definição é 1 sobre f de P, de por x menos P. Mas isso aqui é igual a quê? Ao limite com x tendendo a P de que denominador comum f de x vezes f de P. Aqui fica f de P menos f de x sobre x menos P. Mas isso aqui é igual, vou precisar de mais espaço, isso aqui fica o limite com x tendendo a P, fica o que? F de P menos f de x sobre f de x vezes f de P, que multiplica 1 sobre x menos P, ok? Ok, mas isso aqui é igual, eu vou dar uma ajeitada nisso, para usar a minha hipótese, ó. Eu vou fazer com que esse limite aqui apareça. Então isso aqui fica o limite com x tendendo a P de menos por quê? Porque eu vou escrever f de x menos f de P sobre x menos P vezes 1 sobre f de x vezes f de P. Aí agora eu aplico as hipóteses. Esse limite aqui é um número real, é a derivada da f em P. E o limite de f de x com x tendendo a P é f de P que é diferente de zero.
Então, o limite do denominador é o quê? F de P vezes F de P. Tá? Morreu. Ou seja, isso aqui é igual. Isso aqui é igual a quê? Isso aqui é igual a menos a derivada da F em P vezes o quê? 1 sobre F de P vezes F de P. Que dá quanto? Dá menos F' de P sobre F de P ao quadrado, que é o número real. Logo, a função, o que é que diz isso? A função 1 sobre F, porque isso aqui tudo é esse limite, ó. É esse limite aqui. Eu calculei esse limite. Então a função 1 sobre F, ela é o quê? Ela é diferenciável em P com a derivada de 1 sobre F em P igual a menos a derivada de F em P sobre F de P ao quadrado. E aí os corolários, né? Os corolários. Falta bem pouquinho, mas não será hoje, é evidente, tá? Para demonstrar a derivada do quociente. Mas o corolário é o seguinte: se a função f é diferenciável em um conjunto X não vazio dentro de R e f de x é diferente de zero, qualquer xzinho pertencente a x, então a função f é diferenciável em x com a derivada de f em x igual a menos f' de x sobre o quadrado de f de x, qualquer que seja o x pertencente a x. E o outro, evidente, né, diz o inverso. Você tem daí que o inverso multiplicativo de uma função diferenciável ainda é uma função diferenciável. Então, corolário. Diga. 22. Pronto, encerra só para terminar aqui.